Fala, galerinha, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui novamente. Aqui é o professor John Góes, de Estudos Amazônicos. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo à nossa aula. A gente tem falado recentemente sobre as sociedades indígenas, né? Falamos um pouco da sua relação com o meio ambiente, da sua relação com a chegada dos portugueses, né? A chegada dos europeus aqui. Assistimos, inclusive, a um documentário, tem na Netflix, muito bom. Né? Se você não assistiu ainda, assista. Né? Se tiver oportunidade, tiver Netflix na sua casa, ou conhece alguém que tenha Netflix, assista, porque é muito bom mesmo, que é Guerras no Brasil, que fala sobre isso. Né? E falando sobre Amazônia, né? Falando sobre sociedades indígenas, não tem como não falar da relação que esses indígenas têm com a floresta. A floresta é muito importante para as sociedades indígenas, né, para os grupos indígenas. É dali que eles tiram o sustento deles, né, caça, pesca, né, as sociedades tradicionais indígenas. Né, caçam, pescam, vivem ali daquela floresta, eles se alimentam dali, enfim. Eles têm uma relação milenar muito harmoniosa com a floresta amazônica. Tal relação que foi quebrada com a chegada dos europeus. Você lembra qual foi a primeira coisa que os portugueses comercializaram daqui do Brasil? Pois é, acertou quem respondeu: o pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira, né, nobre, porque ela tinha um pigmento. Deixa eu virar um pouco mais aqui a câmera, para pegar mais. Tá bom, né? Porque essa árvore ela tem um pigmento vermelho que possibilita a pintar tecidos, por exemplo, fabricação de tintas, que era muito comum para pintar tecidos, porque naquela época, né, lá nos anos 1500, esse pigmento vermelho, né, a roupa, melhor dizendo, ela geralmente era aquela cor meio amarronzada, sabe? Você já viu em novelas de época? Né? E tipo um papelão, sabe, meio cor de papelão. Então roupas coloridas assim não tinha tanto. Então eles usavam esse pigmento avermelhado do pau-brasil para fabricar essa tinta, né, e tingir tecidos, enfim. Então, assim, essa relação dos portugueses com o meio ambiente foi cada vez pior, só piorando. E hoje, né, o Brasil ele figura como um dos países que mais desmata, né? E a Amazônia tem sofrido bastante. A Amazônia ela tem se tornado notícia internacional, né? E, infelizmente, por uma coisa bem negativa que é o desmatamento. Nós que temos a maior biodiversidade, né? A maior floresta do mundo, indo para o ralo, né? Ou melhor, virando fumaça. Vou colocar aqui na sua tela aqui algumas imagens. Espero que você consiga visualizar bem. Desmatamento na Amazônia. Quem não viu esses memes, hein? Principalmente esse primeiro aqui, do ano passado. Luto na Amazônia, né? Luto pela Amazônia. Aí a girafinha aqui. Todo mundo viu, né? Virou notícia em todas as redes sociais. Girafa na Amazônia, né? A menina desconhecia a floresta aí falando sobre ela, né? Fazendo essa pintura aí. Ou então quando o Leonardo DiCaprio foi acusado de tocar fogo na floresta, né? Financiar organizações que desmatam. Né? Então isso daqui é um dos memes, né? Que foi gerado na época. Enfim, então a gente precisa conhecer a Amazônia para falar sobre ela, né? Para não correr o risco de, como essa menina aqui, falar besteira. Né? E nós, que somos estudantes, né? Temos esse privilégio de estudar essa disciplina que é Estudos Amazônicos, temos que aprender sobre a floresta. Ah, tá. Deixa eu só ler aqui essa imagem, né? Que eu não sei se na gravação vai aparecer.
a minha foto bem aí em cima, né? Ó, onde você vai, Léo? Na Leonardo DiCaprio. Vou lá tocar fogo na Amazônia para me esquentar. Eu não tenho uma interpretação muito boa, vocal, mas é por aí, é por aí. Eu gosto muito desse meme. Tá. Mas o negócio é sério, né? Brincadeiras à parte. A Amazônia pede socorro. E o Brasil como um todo, né? Que ordem e progresso é essa? Em que um progresso não vê a Amazônia, não vê a importância das florestas, não só a Amazônia, né? Falando a nível de Brasil, a Mata Atlântica está praticamente toda destruída e a gente vai por esse caminho também. Aqui são alguns dados estatísticos. Alertas de desmatamento em janeiro na Amazônia por quilômetro quadrado, tá? Ou melhor, em quilômetro quadrado. Janeiro de 2020 teve maior índice da série histórica, segundo o DETER do INPE, né, que é o órgão que faz essa fiscalização. Então você tem aqui janeiro de 2016, 2017 deu uma melhorada significativa, né? 2018 já aumenta, 2019 que foi um ano que teve muito desmatamento, né? Que antes do coronavírus estava todo mundo falando da Amazônia, depois do corona a galera meio que esqueceu. E aqui já 2020, né, os índices lá no alto. É importante a gente se apropriar desses dados porque quando a gente ouve o ministro do meio ambiente falando besteira, defendendo políticas públicas contra a Amazônia, contra a floresta amazônica, afirmando que deve-se aproveitar a pandemia para deixar passar a boiada e derrubar a floresta, políticas em favor disso. É um grande absurdo. Em que mundo, em que país nós chegamos? Eu não estou querendo aqui fazer questionamento com relação ao presidente, apoiando ou não apoiando, mas essa fala do ministro, vergonhosa. Vergonhosa. E, infelizmente, não só as palavras, mas os atos têm sido muito contra a floresta, né? E a gente tem que defender a nossa floresta. Mas qual é a importância da floresta? Você já se perguntou? Nós vivemos na Amazônia, o meio que a gente vive aqui, onde a gente mora, o nosso espaço era coberto por florestas no passado, que foi desmatado, foi criado esse núcleo urbano. Mas tem muitas áreas ainda florestais, né? E a gente precisa preservar. A floresta amazônica é a maior floresta do mundo, né? O que vai ser de nós do mundo? Né? Qual a importância da floresta? Inclusive, o tema de pesquisa, tá? Para você pesquisar. Qual a importância da floresta amazônica? Por que ela precisa estar de pé? Uma boa pergunta, né? Olha essa imagem aqui, eu adoro essa charge. A morte. O que você entende dessa charge? Essa charge até foi questão de prova. Acho que foi no Enem, se não me engano. O que você entende por ela? O que esse cara está fazendo? Que personagem é esse daqui? Você sabe? A morte, né? O cara corta a floresta e a morte corta o cara. Quando a gente destrói o meio ambiente, as árvores, estamos cavando a nossa sepultura, né? A morte vem. Se você olhar a nossa cidade, é uma cidade que está cravada na floresta amazônica, mas a gente não tem uma boa arborização. Um exemplo, lá do lado de casa, a minha família, a minha casa fica bem na esquina, a gente colocou algumas árvores assim do lado da casa. A vizinha mandou cortar a árvore. Que absurdo! Ela estava dizendo que estava atrapalhando a luz do poste, que tem um poste lá perto. Que nada, a pessoa quer viver no deserto, não vai, quer viver sem árvore, vai morar no deserto então. Que isso? Tem gente que... E lá na frente da casa dela não tem uma planta. Aí do lado da casa dos outros ela quer interferir, né? A gente fez um barraco lá, ainda bem que ela não conseguiu. Mas a gente... Tudo bem.
A pessoa que entrou aqui. Então, a gente precisa refletir sobre isso, tá? Essa imagem, o que é isso aqui? Esse cifrão, né? Verdinha, só que é verdinha de dinheiro. A preço de quê? A preço disso das nossas vidas. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu voltar àquela outra pergunta. Por que a floresta é importante? Uma imagem aqui que eu acho maravilhosa, fenomenal, tá? Alguns dados. Inclusive tem um vídeo muito bacana que é a Amazônia S.A. Primeiro episódio, primeiro e segundo episódio fala diretamente sobre essa questão da floresta e sobre esse ponto que eu vou tocar aqui. Porque você sabia que sem a floresta amazônica, a região centro-sul do Brasil seria um deserto? Sabia disso? Se você olhar a geografia do planeta, isso o professor de geografia vai poder falar com mais propriedade a esse respeito. Bem aqui passa a linha dos trópicos, certo? Então, se você olhar no planeta, nessa mesma linha, nessa mesma área, você vê áreas desérticas. Essa é uma característica do planeta. Tá? Tem algumas explicações, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Então, você vê aqui na Austrália, deserto da Austrália, na África, o deserto da Namíbia, aqui na América do Sul, o deserto do Atacama. Mas por que essa área aqui não é deserto? Chamado quadrilátero afortunado. Porque essa área é irrigada por rios aéreos, vindos de onde? Da Amazônia. Então, essa floresta aqui, ela traz para cá, para o resto do Brasil, esse ar, ou melhor, essa água. Você já estudou lá em ciências, em biologia? A plantinha ela tem todo um processo. A planta respira, a planta, como posso dizer, soa. Então, tem um processo chamado de evapotranspiração. Então, a planta, né, pelas suas folhas, ela lança na atmosfera várias gotículas de água que a gente não vê, mas ela está aqui, está no ar. Aqui a gente vê uma explicação mais detalhada. A planta ela também tem uma outra capacidade. O mar ele evapora, né? Que o Oceano Atlântico, as águas dos rios, a água evapora, lembra? Lá das aulas de ciências. A floresta amazônica ela tem uma capacidade como se fosse sugar também essa água que vem do oceano e jogar para cá, para o resto do país. Então, você vê aqui, vou ler aqui desde o ponto 1. Calor equatorial evapora no oceano. 2. Nuvens avançam, trocando umidade com a floresta. Então, essa umidade, né, ela vem aqui da floresta amazônica através desse processo de evapotranspiração também, né? Essa água é lançada no ambiente e as correntes de ar vão levando para cá, para esse outro ponto. E o que acontece? Aqui tem como se fosse um muro gigante. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas gigantesca que tem aqui na América do Sul. Então, aqui, quando essa água em estado de vapor bate nesse muro, né, então essa água vem para cá e cai na região centro-sul do Brasil. O resto da umidade vem irrigar o sul e sudeste. Então, enquanto lá muita gente fala, vamos derrubar a floresta, que essa floresta não presta para nada, sem ela não vai ter agricultura nessa região, não vai virar deserto. Aqui, até mesmo aqui na Amazônia, sem a floresta, é possível de virar deserto, sabia? No passado se pensava que a Amazônia tinha um solo riquíssimo porque a floresta é gigante, né? Mas na verdade não. O solo da Amazônia ele só é rico por conta da floresta. Então, sem floresta, o solo ali não é tão rico assim. Então, é bem possível, né, de sem floresta, essa região virar uma área de deserto, uma região semidesértica. Sabia disso? Aqui tem algumas imagens que eu vou deixar para a gente falar em outro momento, mas para que você possa refletir. Cadê a árvore que estava ali? No lugar tem um gado.
Tá? Deixa eu voltar aqui para nossa imagem inicial. Então, gente, não vamos deixar isso acontecer. Vamos se apropriar desse conhecimento e lutar pela nossa floresta, por nós mesmos, pelo mundo das próximas gerações. Se a gente recebeu, né, esse grande benefício das gerações anteriores, por que interromper isso? Aí, desde a década de 70, 60, 70, a Amazônia ela vem sofrendo um processo cada vez mais acelerado de degradação. E quando a gente pensava, né, que todos os protestos, né, do ano de 2019 fossem resultar numa consciência maior com relação à Amazônia, né, a gente viu naqueles índices que não. Né, mesmo que o mundo se mobilizasse, se mobilizando, né, a favor da floresta, e nós mesmos nem tanto, né? Aqui os governos não dando a mínima, as pessoas não dando a mínima, né? Propagando fake news. Como eu disse, eu não estou querendo falar que tudo que o governo faz é ruim, tá? Não quero entrar nesse viés político, mas nesse aspecto tem deixado muito a desejar, infelizmente. E não só o atual governo, mas os governos anteriores também. Nada foi feito assim, de tão sólido em defesa da floresta. E os grupos que defendem a são assim negligenciados, são atacados, tá bom? Mas a gente vai conversar mais sobre esse assunto em outro momento, tá bom? Obrigado por você ter chegado até aqui. Um grande abraço, até mais.